E chegou! Chegou o quê? Chegou o momento de falar de matemática no teu dia de hoje. Aqui com vocês, professor Ed Mileto em Matemática para Todos. O seu encontro com matemática é o momento de você ver que matemática é para todo mundo. Qualquer pessoa consegue aprender matemática de um jeito tranquilo e muito sereno. Na aula de hoje, pessoal, vamos tratar fundamentos de matemática, as regras do jogo. Tá sabendo que matemática é um jogo. Se tu não conhecer bem as regras do jogo, a coisa não vai brilhar, a coisa não vai bombar. Então hoje a gente vai tratar o assunto de fundamentos de matemática, mais especificamente as regras de radiciação. No encontro passado que a gente viu as regras de potenciação. Hoje a gente vai ver radiciação, que na verdade é um caso particular, uma coisa envolvida com a outra. Então, sem mais, bora para o nosso encontro de hoje. Então, pessoal, como sempre, nós começamos o nosso encontro aqui colocando uma questão de matemática para a gente construir ferramentas para detonar legal a questão. Então, a questão que a gente vai trabalhar no encontro de hoje vai ser essa aqui, ó. O quociente disso é igual a pá, né? Então, a gente precisa bastante coisa aí de raiz, de radiciação, aí precisa trocar umas ideias boas aí para clarear aí o que a gente precisa para construir essa questão. Então, nosso encontro vai ser para resolver essa questão. Então, vamos dar seguimento ao nosso encontro de hoje. Não se esqueçam, então, de se inscrever no nosso canal aí. É importante a participação de todos e bora para o nosso encontro de hoje. Então, elementos de uma raiz. Está ali uma raiz quadrada, raiz enésima, não sei o que, babá. Né? Vamos primeiro identificar os elementos que compõem a nossa raiz. Então, ali, ó, a gente tem o índice da raiz, né? No caso que é o m, qualquer número que a gente colocar ali vai ser o índice da nossa raiz. Nós temos o símbolo aí de raiz, nós temos o expoente do nosso radicando e toda aquele coisinha, o a na n, é o nosso radicando. São termos importantes para todo mundo entender do que está sendo colocado, do que está sendo avaliado nas propriedades que a gente vai desenvolver agora. Então, tá aqui todos os pormenores das raízes. Bora trabalhar do mais simples ao mais sofisticado para bombar legal no assunto aí. Então, o significado de uma raiz. Raiz é uma potência com expoente fracionário, né? Ali, ó, nós temos a raiz quarta de 2 na 5. Nós temos o radicando 2 elevado no expoente 5. Isso aqui, raiz é igual a potência, como eu falei para vocês. Vamos escrever o radicando, né, elevado numa potência. Qual potência? Uma potência fracionária. O número em cima, o número embaixo. O número que vai em cima vai ser o expoente do meu radicando. E o número que vai embaixo dessa fração vai ser o índice da minha raiz. Tranquilinho, sereninho, sem complicar nada aí, pessoal. Sem complicar nada. Tá vendo ali, ó? Tiro o radicando, faço uma fraçãozinha. Na parte de cima coloco o expoente. Na parte de baixo boto o índice da raiz. Suave, sereninho. Quando não aparece nada no índice da raiz ali, é porque a raiz, o índice é 2, certo? Raiz quadrada. Tranquilo, né? Muito tranquilo, muito sereno aí, ó. Então a mesma coisa ali, ó. Tiro o número que é o radicando, pego o expoente, jogo em cima, o índice da raiz põe embaixo, sempre a mesma historinha, sempre a mesma suavidade, a mesma tranquilidade para trabalhar com as raízes, ó. Potência, eu posso voltar para a raiz da mesma maneira, ó. A parte que está embaixo, a minha base da minha potência, vai ser o quê? Vai ser meu radicando lá dentro da minha raiz. Boto o número que está em cima da potência, boto para baixo, ele vai ser meu expoente. E o número que está embaixo da fração é o índice da minha raiz. Quando o índice é 2, não precisa aparecer na raiz ali, né? Porque a gente sabe que se trata de uma raiz quadrada por definição. Não tem o índice da raiz, é porque o índice ali é 2. Se eu quiser trabalhar com raiz com índice 7, eu tenho que escrever o 7 lá. Se eu for 9, tenho que escrever o 9 lá. Se eu for trabalhar com 2, eu não preciso colocar, porque é uma definição que a gente usa aí, né? Quando não tem índice, o índice é 2, da raiz. Mais um exemplo ali, ó. Pego o que está fora ali, minha base do meu expoente, da minha potência, vai ser meu radicando. O número que está em cima da fração é o meu expoente, o número que está embaixo vai ser o índice da minha raiz, suave e sereno. Tu vai para lá, vai para cá, do mesmo jeito, mesmo esquema, bem sereno aí.
Em geral, a gente vai ter sempre isso daí, ó. Meu n, a minha base ali, ó, vai estar elevado numa fraçãozinha. Fraçãozinha expoente em cima e o índice da raiz embaixo. Muito sereno, essa é a regrinha aí que a gente sempre tem para usar. Com A maior ou igual a 2, porque a gente só usa raiz quadrada de índice 2 para cima, né? Não tem raiz de 1, por exemplo, raiz de 1 ali não tem, né? Então, vamos lá. Importante, ó, raiz, independente da potência que tu tiver, a raiz quadrada, raiz, qualquer coisa de zero. Raiz de zero elevado, o índice e tal, é sempre igual a zero. Não tem papo, é sempre igual a zero. A mesma coisa as potências de 1, qualquer raiz de qualquer índice de 1 na base ali vai ser sempre igual a 1, né? Esses são dois resultados que tu não quebra a cabeça em nada, sempre bota o resultado ali que vai ser sempre certinho. Então a gente tem leitura de algumas raízes que a gente usa bastante, né? As raízes quadradas, quando o índice da raiz é 2, as raízes cúbicas, quando o índice da raiz é 3, raiz quarta, quando o índice da raiz é 4, e assim vai indo sucessivamente. Raiz quinta, quando o índice da raiz é 5, e assim vai construindo. Tem aqui nossos exemplos, muito tranquilo, muito sereno. Vamos à primeira propriedade, então, índice igual ao expoente. Então agora tu vai entender quando teu professor está fazendo corta aqui, corta ali, pá, pá, agora tu vai entender o porquê do corte, né? Quando os índices, quando o expoente é igual ao índice da raiz, a gente pode cancelar os dois por causa dessa regra aqui, ó. A gente já sabe aquele resultado ali. Quanto será agora raiz quinta de 2 na 5? Tá vendo que o expoente do radicando é igual ao índice da raiz? A gente pode escrever isso aqui, né? Pode escrever o 2 elevado numa fração. E expoente em cima, índice da raiz embaixo. Vai ficar assim, ó. Te pergunto agora, 5 dividido por 5, isso dá quanto? Isso dá 1 mesmo. 2 elevado na 1. 2 na 1 a gente viu na aula de potência que qualquer número elevado na potência 1 é sempre igual a ele mesmo. Então isso já dá 2. Portanto, é por isso que o teu professor aí no colégio, ele corta quando tem uma raiz quadrada e tem um x elevado na 2, por exemplo, ó, índice da raiz igual ao expoente do teu radicando, corta os dois ali sem muita conversa e pá, já toca direto, pegando só o radicando como resultado, como a gente fez ali, ó. Cortei o índice da raiz 5 com o expoente 5, já fiquei com o resultado direto 2 ali, sem conversa. É uma propriedade 1 de radiciação, né? Eu já ia falar raiz, mas radiciação. Então, em geral, a gente tem isso aí, ó. Raiz enésima de n, raiz de o índice A elevado no n na A, ó, expoente e índice da raiz são iguais, ó, a gente vai cortar direto ali e reto e fecha a conta ali. Então, propriedade 2, multiplicação de raízes de índices iguais. Então, o que a gente tem ali, ó? A gente tem isso aqui, ó. Raiz quadrada de 2 na 9 vezes raiz quadrada de 5 na 7. Vê que o índice das duas raízes são iguais, né? Então, eu posso colocar esses dois radicandos lá dentro na mesma raiz, ó. Fica assim, ó, na mesma raiz. Aqui, ó. Pegar a mesma raiz, ó. Cuidado que eu tenho que manter o mesmo índice, tá? Mantenho o mesmo índice das duas raízes, boto aquela multiplicação, aquele produto num único radical e fecho a conta. E se eu puder já resolver, já resolvo. Caso contrário, fica o negócio assim e fechou legal. Propriedade muito tranquila, muito serena, que a gente consegue entender bem suave, tá? Na divisão, o mesmo esquema, né? Então, ó, em geral a gente tem essa regra, mas essa regrinha parece meio estranha, mas é o que a gente colocou lá em cima, ó. Quando eu tenho uma multiplicação de uma raiz multiplicado com outra raiz e o índice das duas raízes é o mesmo, podemos agrupar numa única raiz e multiplicar os radicandos lá dentro desse único radical aí, mantendo-se o expoente. Na divisão, o mesmo esquema, né? Tenho ali, ó, raiz quadrada de 7 na 5 divididos por raiz de 5 elevado a 7. Os dois, o índice é 2, certo? Os dois estão numa raiz quadrada, então junta os dois num único radical, ó. No único radical fica assim, ó. E bota a divisão deles lá dentro sem mexer nos expoentes. Muito tranquilo, muito sereno, ó. Mas isso aqui só vale para multiplicação e divisão, pessoal. Não vale se tu tiver uma soma ou uma subtração. Se eu tivesse ali, ó, raiz quadrada de 7 na 5 mais raiz quadrada de 5 na 7, eu não posso agrupar numa soma os dois na mesmo radical. Só posso se for multiplicação, divisão
e os índices das duas raízes foram o mesmo. Tranquilo, sereno? Isso aí. Então, de maneira geral, a gente tem essa regra aí, que foi exatamente o que a gente já desenvolveu lá em cima. Propriedade 4, raiz dentro de raiz. Como é que se resolve? Tem uma raiz, tem outra raiz, como é que se resolve isso aqui, por exemplo? Isso aqui, quando eu tiver duas raízes, uma raiz dentro da outra, pessoal, a gente multiplica os índices. Eu tenho uma raiz quadrada dentro de uma outra raiz quadrada. Eu tenho o índice 2, eu vou multiplicar esses dois índices, eu vou ter raiz quarta de 7 na potência 5. Muito tranquilo, muito sereno, né? Então, eu tenho uma raiz, outra raiz, multiplica todos os índices, que tu vai ter um único radical com a multiplicação de todos os índices que tu tinha antes. Sereno, né? Então, é o que a gente tem ali, ó. Uma raiz quadrada e uma raiz cúbica. A gente vai pegar a base 7 na 5 e vai multiplicar os índices, ó. O índice de fora é 2, o de dentro é 3. Então, 2 vezes 3, 6. Raiz sexta de 7 na quinta potência. Essa é a regra. E a regra geral, a gente tem isso aqui, ó. Tem uma raiz dentro da outra raiz, multiplica os dois índices e mantém o radicando. Sereno, né? Muito sereno. Decomposição de uma raiz. Então, vamos brincar um pouco com o que a gente aprendeu aí, ó. Raiz quadrada de 45 mais raiz de 20 menos raiz de 80 menos raiz de 125. Então, a rigor aqui a gente tem que fatorar todas elas, tá, pessoal? Mas a gente pode decompor esses números que estão dentro das raízes em valores que a gente consegue extrair a raiz quadrada. Assim, por exemplo, ó, 45 é 9 vezes 5. Por que eu peguei o 9 vezes 5? Porque a raiz quadrada de 9 a gente conhece. 20, 4 vezes 5. 80, 4 vezes 5. Por que eu fiz essa decomposição? Porque eu estou pegando as raízes quadradas que eu conheço. Eu conheço a raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 5 não tem, então a gente vai conservar dentro da raiz. 5 vezes 25 dá o 125, então a raiz quadrada de 25 a gente sabe trabalhar também. Agora a gente usando uma propriedade aqui, ó. Lembra que a gente falou lá, ó, raiz quadrada de uma raiz quadrada multiplicada por uma outra raiz quadrada, a gente pode colocar num único índice, numa única raiz. E o contrário também ocorre. Se eu tenho uma multiplicação de dois números dentro de uma raiz, eu posso quebrar ela em duas raízes e calcular separado essa calculeira. Então, raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 5. Por que a gente faz isso? Porque eu sei quanto que dá o resultado de raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é uma raiz quadrada perfeita, né? A gente tem 3 como resultado. Raiz quadrada de 4 a gente sabe que é 2. Raiz quadrada de 25 a gente sabe que é 25. E a gente simplifica a nossa calculeira com esses resultados. Raiz quadrada de 9, a gente extraiu a raiz, então tira a raiz do 9 e a gente só trabalha com 3. Raiz quadrada de 5 não tem um valor exato, então a gente permanece com 5 lá dentro da raiz e não tira. E agora a gente tem ali, ó, vamos fazer essa multiplicação aqui primeiro, ó, e a gente vai ter ali, ó, 3 raiz de 5 mais 2 raiz de 5. Imagina tu em casa, tenho 2 canetas mais uma caneta, quantas canetas tu tem? Tu tem 3 canetas. Tenho 3 raiz de 5 mais 2 raiz de 5, quantas raiz de 5 tu vai ter? Tu vai ter 5 raiz de 5, certo? É só somar os números que estão fora quando as bases... quando eu tenho raiz de 5 de um lado, raiz de 5 do outro lado, são coisas semelhantes, a gente pode somar, a gente pode subtrair. Então, eu tenho ali, ó, 5 raiz de 5 menos 5 raiz de 5, né? Uma coisa menos essa mesma coisa, a gente cancela. O que sobra? Sobra só menos 4 raiz de 5. A gente só pôde somar ou subtrair aqui, por quê? Porque são coisas semelhantes. Eu tenho raiz de 5 de um lado, raiz de 5 de outro lado, a gente pode somar ou subtrair, ok? Porque são coisas semelhantes. Então, agora a gente já está pronto, depois de conversar todas essas propriedades, todas essas regras, a gente está pronto para se divertir naquela questãozinha que a gente colocou lá no começo da nossa aula de hoje. Então, ó, o quociente tarará, tarará, é igual a quanto? Vamos puxar nosso tarará para baixo aqui, ó. Então, o que eu vou fazer ali, pessoal? 7 raiz de 3 menos 5 raiz de 48. Eu vou fatorar esses números aí dentro. Então eu vou pegar o 48, vou fatorar ele aqui, ó. Fatorando o 48. Puxa ele pra cá pro cantinho e bora fatorar juntos aí, ó. Ó, ele é um número par, então eu vou dividir ele de cara por 2, porque é um valor, é uma conta razoável de fazer, né? 48 divide por 2, 24. 24 divide por 2, quanto que dá mesmo? Isso, 12. Bora lá, toca 12 aqui, ó. Divido por 2 dá 12. 12 continua sendo par. Vou fazer sempre as divisões mais fácil, mais serena possível. Ó, dividir 12 por 2. Então o que vai dar? Eu vou ter 6. 6 continua sendo par, vou dividir por 2 também. Ó. Vou dividir por 2, isso vai me dar 3.
3 já não é par, então eu tenho que dividir por ele mesmo, porque já é um número primo, certo? Então, fizemos a decomposição do 48 em fatores primos. Como é que ficou isso aí, ó? Isso aí vai ficar 2, aparece 4 vezes, então 2 na quarta potência vezes 3. Portanto, o 48 lá dentro, ó, eu posso escrever ele assim, ó. 7 raiz de 3 menos 2 na 4 vezes 3, a fatoração do 48. E a fatoração do 192 eu faço do mesmo jeito, né? Eu já coloquei o resultado ali, mas a gente faz do mesmo jeito. Vai dividindo por 2, por 2, por 2, o 2 vai aparecer 6 vezes lá dentro. Vezes 3, 3 apenas. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou usar a propriedade que a gente tinha lá, né? Eu tenho uma multiplicação dentro de uma raiz. Eu vou pegar e vou transformar isso em duas raízes deste jeito aqui, ó. 5 vezes raiz de 2 na 4 vezes raiz de 3. E fiz o mesmo com o 192. É 2 na 6, raiz de 2 na 6 vezes a raiz de 3. Agora eu posso simplificar. Vou usar a definição de logaritmo. A gente usa bastante logaritmo nisso aqui. Mas vou usar a definição agora da raiz, né? A raiz lembra que é uma potência. Então eu vou transformar aquela raiz quadrada de 2 na 4 numa potência. Então o índice da raiz vai para... o expoente do radicando vai para cima e o índice da raiz vai para baixo. Fica assim, ó. Fica 2, ó. 7 raiz de 3 não mexi em nada por enquanto. Menos 5 vezes raiz quadrada de 2 na 4 é o quê? É 2 elevado no expoente 4 dividido por 2 o índice da raiz. Fiz o mesmo com 2 na 6, tranquilo? Então, 4 divididos por 2, isso vai dar 2, né? Então eu vou simplificar aquela potência lá, ó. Simplificando, eu tenho 2 na 2, ó, 7 raiz de 3 menos 5 vezes 2 na 2 vezes a raiz de 3. E 6 dividido por 2 é 3, né? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai abrir essas potências. Quanto dá essas potências? 2 na 2 é quanto mesmo? É 4, né? E 2 na 3 é 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Ok? Tranquilo, né? Agora o que eu vou fazer? Ó, eu vou multiplicar o 5 vezes 4. Vou multiplicar o 2 vezes 8 e a gente vai ter isso aqui, ó. 7 raiz de 3, que eu não mexi ainda, menos 20 raiz de 3, porque é 5 vezes 4, mais 2 vezes 8, 16. 16 raiz de 3. Agora o que eu vou fazer aqui, ó? Tudo tem raiz de 3, então eu vou simplificar o que dá aqui, ó. 7 raiz de 3 mais 16 raiz de 3, isso dá quanto? Isso dá 23 raiz de 3, menos 20 raiz de 3. Tu tem, ó, 23 raiz de 3 de um lado e perdeu 20 raiz de 3 do outro lado, quanto ficou? Tu subtraiu e te sobrou 3 raiz de 3, divididos pela raiz de 3, que já estava embaixo, a gente nem mexeu nela, estava lá quietinha, sossegada, até a gente fechar a calculeira. Então, ó, o número dividido por ele mesmo, isso vai dar 1. E a gente fecha a questão. Bastante trabalhosa, precisamos usar bastante ferramentas aqui de matemática, mas a gente fechou legal, suave, tranquilo, qualquer pessoa consegue fazer, bem tranquilo. E espero que vocês tenham gostado aí, porque eu me diverti bastante, porque essa questão aqui ela é bastante divertida, hein? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Essa foi a nossa aula aí, né? Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de dar aquele joinha no vídeo aí, né? Se inscrevam no canal, que é bastante importante a inscrição de vocês aqui no nosso canal. E ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Lembra, né? Toda terça, toda quinta-feira a gente tem vídeo novo aqui no nosso canal, ok? Então, fico por aqui e nos vemos até a próxima, pessoal. Valeu!